Título 2 da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1 dos fins e da organização. Artigo 44. As finalidades da OAB, prevista no artigo 44 do Estatuto, são cumpridas pelos Conselhos Federal e Seccionais e pelas subseções, de modo integrado, observadas as suas competências específicas. Artigo 45. A exclusividade da representação dos advogados pela OAB, prevista no artigo 44, inciso 2 do Estatuto, não afasta a competência própria dos sindicatos e associações sindicais de advogados quanto à defesa dos direitos peculiares da relação de trabalho do profissional empregado. Artigo 46. Os novos conselhos seccionais serão criados mediante resolução do Conselho Federal. Artigo 47. O patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da subseção é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham adquirido ou venham a adquirir. Artigo 48. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Parágrafo único. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações, do Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos no Conselho Seccional. Artigo 49. Os cargos da diretoria do Conselho Seccional têm as mesmas denominações atribuídas aos da diretoria do Conselho Federal. Parágrafo único. Os cargos da diretoria da subseção e da Caixa de Assistência dos Advogados têm as seguintes denominações: presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Artigo 50. Ocorrendo vaga de cargo de diretoria do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, inclusive do presidente, em virtude de perda de mandato, artigo 66 do Estatuto, morte ou renúncia, o substituto é eleito pelo Conselho a que se vincule, dentre os seus membros. Artigo 51. A elaboração das listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários é disciplinada em provimento do Conselho Federal. Artigo 52. A OAB participa dos concursos públicos previstos na Constituição e nas leis, em todas as suas fases, por meio de representante do Conselho competente, designado pelo presidente, incumbindo-lhe apresentar relatório sucinto de suas atividades. Parágrafo único. Incumbe ao representante da OAB velar pela garantia da isonomia e da integridade do certame, retirando-se quando constatar irregularidades ou favorecimentos e comunicando os motivos ao Conselho. Artigo 53. Os conselheiros e dirigentes dos órgãos da OAB tomam posse firmando, juntamente com o presidente, o termo específico, após prestar o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Artigo 54. Compete à diretoria dos Conselhos Federal
e seccionais da subseção ou da Caixa de Assistência declarar extinto o mandato, ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 66 do Estatuto, encaminhando ofício ao presidente do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. A diretoria, antes de declarar extinto o mandato, salvo no caso de morte ou renúncia, ouve o interessado no prazo de 15 dias, notificando mediante ofício com aviso de recebimento. Parágrafo 2º. Havendo suplentes de conselheiros, a ordem de substituição é definida no regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Inexistindo suplentes, o Conselho Seccional elege, na sessão seguinte, a data do recebimento de ofício, o Conselho Federal, o diretor do Conselho Seccional, o conselheiro seccional, o diretor da subseção ou o diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, onde se deu a vaga. Parágrafo 4º. Na subseção onde houver conselho, este escolhe o substituto. Capítulo 2 da Receita. Artigo 55. Aos inscritos na OAB, incumbe o pagamento das anuidades, contribuições, multas e preços de serviços fixados pelo Conselho Seccional. Parágrafo 1º. As anuidades, contribuições, multas e preços de serviços previstos no caput deste artigo serão fixados pelo Conselho Seccional, devendo seus valores ser comunicados ao Conselho Federal até dia 30 de novembro do ano anterior, salvo um ano em ano eleitoral, quando serão determinadas e comunicadas ao Conselho Federal até dia 31 de janeiro do ano da posse, podendo ser estabelecidos pagamentos em cotas periódicas. Parágrafo 3º. O edital a que se refere o caput do artigo 128 desse regulamento divulgará a possibilidade de parcelamento e o número máximo de parcelas. Artigo 56. As receitas brutas mensais das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, serão deduzidas em 60% para a seguinte destinação. Inciso 1. 10% para o Conselho Federal. Inciso 2. 3% para o Fundo Cultural. Inciso 3. 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, regulamentado em provimento do Conselho Federal. Inciso 4. 45% para as despesas administrativas e manutenção do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. Os repasses das receitas previstas neste artigo efetuam-se em instituição financeira indicada pelo Conselho Federal em comum acordo com o Conselho Seccional, através de compartilhamento obrigatório, automático e imediato, com destinação em conta corrente específica deste, do Fundo Cultural, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e da Caixa de Assistência dos Advogados, vedado o recebimento na tesouraria do Conselho Seccional, exceto quanto às receitas de preços e serviços, e observados os termos do modelo aprovado pelo diretor tesoureiro do Conselho Federal, sob pena de aplicação do artigo 54, inciso 7, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Parágrafo 2º. O Fundo Cultural será administrado pela Escola Superior de Advocacia mediante deliberação da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. O Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, será administrado por um conselho gestor designado pela diretoria do Conselho Federal. Parágrafo 4º. Os conselhos seccionais elaborarão seus orçamentos anuais considerando o limite disposto no inciso 4,
para a manutenção da sua estrutura administrativa e das subseções, utilizando a margem resultante para suplementação orçamentária do exercício, caso se faça necessária. Parágrafo 5. Qualquer transferência de bens ou recursos de um conselho seccional a outro depende de autorização do Conselho Federal. Artigo 57. Cabe à Caixa de Assistência dos Advogados a metade da receita das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias, nos percentuais previstos no artigo 56 do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Poderão ser deduzidas despesas nas receitas destinadas à Caixa de Assistência, desde que previamente pactuadas. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos da Caixa de Assistência deverá ser devidamente demonstrada nas prestações de contas periódicas do Conselho Seccional, obedecido o disposto no parágrafo 5º do artigo 60 do Regulamento Geral. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, na primeira sessão ordinária do ano, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e das subseções referentes ao exercício anterior, na forma de seu regimento interno. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional elege dentre seus membros uma comissão de orçamento e contas para fiscalizar a aplicação da receita e opinar previamente sobre a proposta de orçamento anual e as contas. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional pode utilizar os serviços de auditoria independente para auxiliar a Comissão de Orçamentos e Contas. Parágrafo 3º. O exercício financeiro dos Conselhos Federal e Seccionais encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano.